Hello gamers do mundo todo, sejam bem-vindos a mais uma curiosidade e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o primeiro jogo online. Hoje em dia a gente tem internet, todo mundo tá jogando online, tá todo mundo sempre conectado, mas quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Então, bora comigo pras curiosidades. Cara, quem realmente gosta de videogame sabe que quando a gente fala de jogo, a gente tá falando de experiência, né? Essas experiências aí, elas podem ser relaxantes, como Journey ou Gris, ou desafiadora, como Hollow Knight, Sekiro. Podem ser divertidas também, como Mario e Kirby, ou com forte apelo emocional, como Hellblade ou The Last of Us. Esses exemplos são bem distintos e ainda assim têm uma coisa em comum. São experiências individuais. E mesmo que esses jogos sejam referências em seus respectivos gêneros, algumas pessoas podem sentir falta de algo neles. Ou melhor, sentir falta de alguém neles. Toda coisa boa pode se tornar ainda melhor quando é compartilhada. E é exatamente por isso que muitos jogos optam aí pelo modo multiplayer, que existe desde as suas primeiras aparições, lá na época do Pong, que já deixava você jogar com um amiguinho, pra não jogar sozinho, pra você se divertir com os amigos, já não chama os brothers, os vizinhos, tá ligado? Esse modo ele sempre foi uma ótima forma de dar mais dinamismo nos jogos, trocando ali os personagens pré-programados por pessoas pensantes, né? Seja um inimigo ou um aliado. O multiplayer ele foi uma ferramenta que passou por diversas evoluções dentro do mundo dos jogos e durante toda a indústria aí. Começando aí pelo multijogador local, por exemplo, que foi forte lá nos arcades para curtir aquele King of Fighters com a galera e também nos consoles, nos jogos que dividiam a tela, como o famoso split screen. 007 GoldenEye é um grande exemplo disso, Tony Hawk é um grande exemplo disso. Até jogos de corrida também dividiam Need for Speed Underground, dividia a tela, então a gente já sabe que já existia. Nos computadores apareceram as famosas redes locais de computadores, também conhecidas como LAN, que basicamente era ligar uma máquina na outra através de um cabo e assim conectava a galera pra jogar. Então era quase um cabo link versão 2.0, porque o cabo link a gente já tinha no Game Boy e aí nos computadores o cabo de rede ele era um cabo link parrudo, tá ligado? Que você ia ligando de um PC no outro e formava aquela rede. Mas ainda assim existia um problema daquele monte de cabo espalhado e que não era, mano, nem um pouco cômodo. A galera queria jogar de longe, né, da sua casa. Isso foi solucionado com a chegada da nossa grandiosíssima e saudosista, que eu amo muito, internet, que conseguiu conectar o mundo todo numa única rede. Nice. Hoje em dia, os jogos online eles se tornaram aí uma vertente muito forte e existe aí uma infinidade de exemplos de jogos online, cada um com as suas características próprias. Mas dá pra citar alguns aí como os mais populares. Os FPS, que já são clássicos, por exemplo, os MOBAs, que cresceram muito nos últimos anos, os MMOs, que se baseiam aí nas interações entre os jogadores. A gente também tem os RTS, que são muito maneiros, e os mais recentes na família de multiplayer são os Battle Royales, velho. Quando eu era criança, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar, de verdade, que ia ser possível você juntar 100 pessoas no mesmo mapa, 100 pessoas totalmente diferentes, cada uma na sua casa. Era uma... Quando isso chegou pra galera hoje em dia que é mais nova, eu acho que é uma coisa normal. Mas pra gente foi um negócio tipo, mano... E tem também o fato que os jogos online trouxeram alguns modelos diferentes aí de venda também, como jogos grátis com microtransações, jogos por mensalidades e o famoso e mais novo passe de batalha. Mas esses detalhes aí ficam para outro vídeo. A ideia hoje é tentar descobrir qual foi o primeiro jogo online, qual foi o pioneiro dos jogos online. Bom, esse assunto é um pouco mais complicado do que parece. Primeiro que a internet não foi algo que chegou, tipo, do nada, assim, na vida das pessoas. Foi todo um processo de evolução até alcançar o nível de hoje. E nisso, várias tecnologias foram testadas antes de chegar dessa forma comercial pra galera contratar hoje em dia. Outro ponto é que essa forma de conexão apareceu em tempos diferentes para consoles e computadores. Afinal, os computadores sempre tiveram essa vantagem de receber primeiro todas as tecnologias lançadas, era mais fácil de você mudar e tal. Dessa forma, a gente vai falar primeiro sobre os consoles que levaram mais tempo para conectar nessa rede mundial de computadores. E lá vamos nós! Atualmente, todo console conhecido possui um acesso à internet de forma rápida e fácil. Isso já é uma realidade há alguns anos aí. Seja no PlayStation, no Xbox ou até no Nintendo Switch. Todos eles podem te colocar frente a frente com jogadores no mundo inteiro. E não faltam opções. Tem COD, Fortnite, Rocket League, Rainbow Six Siege, FIFA e até o vencedor aí de melhor jogo do ano passado, It Takes Two, dá pra ser jogado de longe também. E falando sobre o início desse cenário, é normal que a galera pense em Halo, lá no primeiro Xbox, que chegou lá com o Halo Combat Evolved e que tinha opção de 16 jogadores em LAN. E logo depois Halo 2, em 2004, com o modo online sendo muito aclamado, a galera pirava. Ali, com certeza, acho que foi, tipo assim, o boom
que colocou em evidência o potencial dessa forma de jogar, incluindo os consoles no mundo competitivo, sem a necessidade de você criar um evento enorme para colocar o povo jogando junto, trazer aquele monte de videogame, tá ligado? E virar aquela zona. Dessa forma, a gente pode falar que Halo 2 popularizou os jogos online em consoles. Porém, antes dele, outros já estavam tentando fazer isso rolar primeiro. No PlayStation 2 mesmo, a gente teve Tony Hawk Pro Skater 3, lançado em 2001. 2001, irmão! Sendo o primeiro jogo com suporte à internet nos consoles da Sony, velho. Porém, 5 anos antes de Tony Hawk 3, Olha, eu falo o nome, cai até pó aqui, ó, até soprar. O Sega Saturno já dava os seus primeiros passos nessa direção, lançando um modem para se conectar ao console junto a um cabo de internet de escada, velho. Dessa forma, era possível você jogar Sega Rally Championship, o primeiro jogo online nos consoles que se tem conhecimento. Ele foi um jogo de corrida, daquele estilo bem arcade mesmo, com ótimos gráficos e controles pra época. Pô, década de 90, esse tipo de jogo era assim, maravilhindo. E claro que essa coisa de tipo assim, um jogador longe do outro poder jogar junto, com certeza foi um fator positivo. Isso com uma taxa de kbyte aí de 28 kbytes por segundo. Pra quem não sabe, pra entender melhor, hoje em dia a gente contrata internet por mega. 100 mega são 100 mil kbps. Cada mega, 1 mega é 1000 kbps. Então pra você ter uma internet de 28 kbps, era porque assim, mano... Long, easy ride, maybe. Mas agora a gente vai deixar o console de lado e vamos falar dos PCs, que foi onde a internet começou. Como eu tinha dito, aqueles computadores enormes da década de 50, 60 e 70 serviram como ferramentas para encontrar utilidades para o dia a dia, e uma conexão em tempo real sempre teve no imaginário desses pesquisadores. A galera falava, mano, a gente precisa estar online o tempo todo. E os jogos eletrônicos, eles sempre estiveram muito atrelados a esses testes aí, porque era uma maneira fácil ali de interação entre duas máquinas, né? E divertida também, mesmo que de uma forma bem simples. Maze War, por exemplo, é um jogo de 73 que já conseguia se conectar à distância com outro jogador para tirar X1 no meio de um labirinto. Mais tarde também surgiram os MUDs, ou os Dungeons de múltiplos usuários, que basicamente eram RPGs online baseados em texto. Island of Casmai foi um que se destacou bastante nesse gênero. E assim, tanto ele quanto o Maze War são os primeiros registros de jogos que conseguiram a proeza de funcionar com uma conexão online, com um cara de um lado, o outro do outro, o cara lá na esquina. Eu não sei como essa conexão também chegava muito longe não, né? Mas às vezes era eu aqui, você no outro quarto, mas assim, já era tipo assim, uou! Impressive. Very nice. Mas será que dá pra considerar que foram os primeiros jogos online pra valer? A internet passou por diversas fases de evolução e eu nem vou entrar em detalhes porque é algo muito técnico e muito complexo. Nem eu entendo muito dessa parada. Mas basicamente, existiram alguns modelos como a ARPANET, que foi uma agência de conexões, e a Plateau, que era um compartilhador de dados. Ambos funcionando naqueles computadores enormes usados para aquelas pesquisas militares. A internet que a gente conhece hoje nasceu só em 83, quando passou a existir uma rede compartilhada, e ainda assim era algo tipo muito prematuro, usando a rede de escada e tudo mais. Por conta disso, nem todo mundo considera os jogos lançados antes desse período como tipo jogos online de verdade. Para muitos aí, quem inaugurou pra valer esse jogo foi Neverwinter Night, que é um RPGzão de turno inspirado em Dungeons & Dragons e que foi lançado em 91, com um servidor que aguentava um total de 96 jogadores que poderiam interagir em chats particulares. As interações mais dinâmicas começaram só em 96, quando o Doom incluiu no seu jogo um serviço chamado Duango, que era um servidor capaz de juntar jogadores numa arena para trocar tiro. Então, vamos lá, chegamos para responder o título do vídeo. Qual foi o primeiro jogo online? Se você considerar que as conexões antes da internet ser mais difundida valem, então Maze War e Island of Casmai foram os primeiros. Agora, se você acha que essa época é experimental e não conta, só vale depois que a internet começou para valer em 83, então Neverwinter Nights e Doom foram os
pioneiros nessa modalidade, trazendo multiplayer online pra galera poder dar tiro no coleguinha sem precisar juntar os computadores. E aí, o que você considera? Você era experimental ou pós-experimental? Eu, na verdade, não sou nenhuma das duas. Na verdade, eu sou pré-experimental. Pra mim, mano, cabo link ali já tá contando, parceiro. E você? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar mais temas pra gente falar aqui nas curiosidades e ver outros vídeos, obviamente, tanto das curiosidades quanto das nossas listas, que a gente vê toda segunda, quarta e sexta, 6 da tarde aqui no Pocando Games. Beijo pra vocês. Se vê no próximo vídeo. Valeu e eu fui! Tchau!